Tá dizendo que eu tô ao vivo aqui. Vê se voltou. Gente, voltamos aqui ao vivo. Peço enormes desculpas, fiquei falando aqui pro além. O software, o live stream não tá legal hoje. A gente está com grave problema de telefonia no Brasil, né? Então as conexões estão muito ruins e esse software aqui não está aguentando muito. Mas vamos continuar. Vocês já estão acostumados com o nosso tipo de aula, que é um pouco tumultuado mesmo, mas no final a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa juntos. A Petro I-20 está custando 1,88, 19,83 é o strike dela, 32,68 de vol, é uma vol alta. Ela é mais alta até do que a Petro I-19, que é uma opção mais dentro do dinheiro do que ela. Isso é devido, talvez, à própria variação do dia de hoje. Lembrando que o mercado deu uma caída, então a volatilidade mexeu um pouco. A Petro anda com certa volatilidade, mas a gente tem visto força no papel. A taxa ao mês da opção a Petro I-20 é uma taxa de 1,54, já é uma taxa um pouco mais convidativa, já dá para comparar, por exemplo, com uma renda fixa e ver alguma vantagem, e a proteção dela está na faixa de 8,75%. Agora está dizendo que o streaming está perfeito, hein, gente? É o que está dizendo aqui o software, vamos ver. A Petro I-21 está custando 1,02, o strike dela é R$21, 32,41 de volatilidade, então essa faixa de volatilidade na faixa dos 32% é constante na Petro. Vamos ver como é que está a Petro J, se ela está com uma volatilidade mais alta ou mais baixa, e isso é importante para a gente definir as estratégias. A Petro I-21 está com 64% de delta, ainda é uma opção dentro do dinheiro. Ela é dentro do dinheiro 48 centavos, é o que ela tem de VI. O que ela tem de prêmio de risco, de VE, de valor extrínseco, é 54 centavos. Está pagando uma taxa ao mês de 3,48% contra uma proteção, contra uma garantia de 4,75%. Então, há quase um empate técnico aí entre proteção e taxa ao mês. Lembrando que para o vencimento da Petro I faltam apenas 16 dias, significando que essa proteção é uma proteção para 16 dias, então é uma boa proteção. Às vezes você tem um vencimento mais longo, tipo o vencimento da J, que são 35 dias úteis, e aí você fala assim, tá dando 11% de proteção, mas tem que lembrar que não é uma proteção ao mês, é uma proteção no período. Se tivesse que fazer ao mês, teria que dividir por 35, multiplicar por 20, né? Ou fazer exponencial para deixar a taxa mais exata, mas é assim que a gente faria a conta, fazendo com que a proteção fosse menor. Significa que a proteção nesse caso é maior, é uma boa proteção. A gente tem depois a Petro I-22, a Petro I-22 é a primeira opção fora da grana, o papel está custando na faixa de 21,48, ela é de 21,83, a vol dessa opção implícita está na faixa de 31,55. Vou bem devagar aqui, que o sistema está dizendo que está começando a abrir o bico. Ela tem 0 de VI, porque ela é a primeira opção fora da grana, 57 centavos de VE, 57 centavos de prêmio de risco, e a taxa ao mês que essa opção pagaria se você fosse exercido, né? Pagaria se fosse 5,81 e uma proteção de 2,65. Então veja como é muito comum, todas as vezes que uma opção sai do dinheiro, a gente vê essa inversão da relação risco-retorno, né? A opção dentro do dinheiro paga uma taxa um pouco menor, mas consequentemente nos dá uma proteção maior. E a opção fora da grana é o inverso. Ela paga uma ótima taxa, uma taxa altíssima, só que a proteção é mínima, e que para você ganhar essa taxa, para você ter esse retorno desse valor, o mercado tem que subir, não basta apenas ficar parado. Nesse caso específico, ele tem que subir dos 21,50, que está agora mais ou menos 21,50, para 21,83, o que dá aí uns 35 centavos, 1,5% de alta mais ou menos. A Petro I-23 está custando 24 centavos,
22,83 é o strike dela. Ela está com uma volatilidade de 31% ao ano. 31% é menor. Na verdade, a Petro 23 é onde a gente tem a menor volatilidade dentro da curva, né? A Petro 19 está fora da curva, está mal precificada. E é o ponto, o miolo, né, do vencimento, é onde há o ponto de inflexão, em que a volatilidade implícita é a menor entre todos os seus pares de mesmo vencimento. O delta dela é 24,91, quer dizer, se o mercado subir R$1, essa opção vai dos 24 que ela está agora para 28 mais ou menos, 28 mais metade do gama, né, gente? Porque no meio do caminho esse delta também sobe por conta do gama. Temos que lembrar que o gama não tem um efeito só depois que o mercado sobe R$1. O efeito do gama ele é acumulativo. No primeiro centavo que o mercado sobe, o gama já tem efeito. Esse tipo de relação a gente só pode conversar no dia de hoje, que é o dia mais avançado. Se a gente fosse dizer para a galera, olha, o gama é, mas não é, a coisa complica, dá um nó na cabeça do pessoal. A taxa que uma opção dessa fora da grana, Petro 23 de 22,83 está pagando, é uma taxa de 9,94 no mês, só que por uma proteção de apenas 1,12%. Lembrando então que o que a opção te dá de benefício em termos da grana que você vai pôr no bolso é só 1%. O resto do ganho que você teria para completar os 9,90 e pouco aí da taxa é devido à alta do papel. Isso a maioria das pessoas está careca de saber, mas é importante reforçar, repetir, porque é a única maneira da gente aprender mesmo essas relações complexas. Podem perguntar para qualquer aluno nosso aí que acompanha esse tipo de bate-papo há mais de 2 anos, como a repetição vai deixando as coisas mais compreensíveis. Eu digo isso porque acontece comigo. Eu cada dia consigo ter uma compreensão um pouco mais particular, exatamente por ficar repetindo. Pra gente é uma oportunidade muito boa da aula. TG, tem alguma pergunta lá? Não? Gente, nenhuma pergunta, então vamos continuar com o nosso protocolo tradicional. Petro J18, né? Já estamos no vencimento J, tem 35 dias úteis, o vencimento é em 15 de outubro. É o penúltimo vencimento do mês, depois a gente tem o K e depois a gente tem o L e acaba. Roxo, eu já vi opção M. Que raio que é a opção M? M, gente, é put, é a opção de venda. Então tem que ficar esperto, porque gera muito erro esse tipo de falha. Petro J18 está 3,75, né? J18 tem um strike de R$18, 34,27 de vol. Ela praticamente está enfiada na grana, porque é uma opção que tem 35 dias com 94% de delta e apenas 4% de gama. É uma bela opção, ela só tem 1 centavo de teta, só para vocês terem uma ideia. E vamos apertar aqui o nosso sinal de mais para ver as outras informações que a gente pode descobrir. Essa taxa está pagando no período 1,52. Esse período é um período maior do que um mês, é um período de 35 dias. Temos uma pergunta do Guilherme que eu vou responder na sequência. O VI está em 3,48, R$3,48. O VE é 27 centavos, então ela tem praticamente 1% aí apenas de taxa, né? 1,52, e a taxa ao mês de 0,92, contra uma belíssima proteção de 17%. Depois nós temos a Petro J19, a J19 está custando na faixa de 2,81. Antes disso eu vou dar uma lida na pergunta do Guilherme. Guilherme é um aluno que tem acompanhado já faz algumas semanas e conhece bastante de opções. Vou aproveitar para dar um recado. Ele pergunta assim: Roxo, normalmente nos é ensinado para mudarmos as operações para a série seguinte, faltando menos de uma semana para o vencimento. Você vê alguma operação que possa ser feita durante esta última semana? Sem dúvida, sem dúvida. Compras de volatilidade tipo um boi, elas são as que você consegue maior gama, são essas curtinhas. Então você, com um custo de teta pequeno, não tão alto, você consegue um gama aí de
100%, 120%, 130%. Então o boi é muito interessante, que é a compra de volatilidade. Você sabe qual é, não estou nem explicando para você, estou explicando para o resto da turma. Você compra uma opção, você vende uma opção dentro do dinheiro, uma opção cara, que está para vencer, e vende pelo menos uma ou duas opções, vende a cara dentro do dinheiro e compra pelo menos 1,5, duas opções ou duas opções fora da grana, opções mais baratas, zerando o delta. Como é que você faz para zerar o delta? Você pega o delta da opção mais cara, divide pelo delta da opção mais barata e multiplica pelo número de opções que você está vendendo, pelo número menor. Você acha quantas opções mais baratas e em maior quantidade você tem que comprar para zerar o delta. E aí, passou 2, 3 dias, se o mercado explodir para algum lado, você ganha bastante grana, bastante mesmo, então você não precisa montar posições tão grandes. Não precisando montar posições tão grandes, a tua perda de teta não é tão significativa assim. Então é uma boa estratégia. Outra opção para fazer na última semana, compra do pozinho. Eventualmente, uma compra do pozinho pode ser um bom negócio. Borboleta, só se for muito dentro ou muito fora da grana, tipo uma compra do pozinho. Vai pegar 2, 3 centavos, ou enfiadão na grana, ou lá fora da grana, também pode ser um bom negócio. Agora, fora isso, eu acho que as outras operações são um pouco mais arriscadas, tá? Lançamento coberto, eu preferiria fazer alguma coisa dentro da grana, que tenha pelo menos um pouco de VE, porque aí te protege na queda, além de apenas te dar teta. Por quê? Porque é uma opção que só tem uma semana para vencimento, tem muito pouco teto. Tá certo que comparativamente o teto é alto por dia, mas são poucos dias, então o valor nominal da venda da opção é um valor muito pequeno, então talvez não justifique. Mas o pessoal que está fazendo o bate-papo avançado, nós temos que falar profundamente sobre todas essas estratégias. Estratégias de venda de volatilidade, tipo a vaca, que é o Rachel, eu já prefiro fazer para vencimentos mais longos. Então o boi você monta curto e a vaca você monta longa. Essa é mais ou menos a dica sobre essa pergunta. Muito obrigado, Guilherme, pela pergunta. Vamos aproveitar, fazer um comentário que acho que é interessante, que é o seguinte. Estive ontem no Banif, estamos preparando um evento para o mês que vem, ou para o começo de outubro, muito legal, que é segredo, então não posso contar. Mas a outra notícia é que eu comentei que foi criado um grupo de bate-papo sobre os nossos chats no Yahoo, e o superintendente lá falou que, de maneira alguma, que a nossa discussão deve ser feita no fórum de bate-papo do Banif. Então ele pediu para a gente liberar o acesso de todo mundo que quiser ter acesso ao fórum, a gente vai liberar. Então Guilherme, Daniel, o pastor, todo mundo que tem acompanhado, a Maria, todo mundo, acho que a maioria das pessoas já tem a conta no Banif, mas quem não tiver, me manda um e-mail, a gente libera o acesso e vamos fazer o bate-papo lá dentro. E eles estão a fim de patrocinar, fazer uns encontros de vez em quando, bancar um coffee break legal, e eu acho que é assim mesmo que tem que ser. A gente tem que estar lá no canal conversando. De qualquer maneira, a gente continua tendo o nosso canal de bate-papo, ele não vai ser encerrado, é só uma sugestão da gente começar a usar o canal do fórum. Mas vamos com calma, vamos tomar essa decisão com calma, sem pressa, me mandem e-mail se tiverem dúvida. É um grupo pequeno, enxuto, mas um grupo bem próximo. Gente, vamos voltar agora com a planilha. A gente estava vendo a Petro J19, né? A gente ia começar com ela. O Guilherme está dizendo que fez um calendário no intraday com uma opção levemente fora da grana. Guilherme, descreve a operação para a gente entender um pouco melhor. Eu simulo aqui e a gente conversa um pouco sobre ela, para dar um gás aí nesse bate-papo de hoje, senão eu fico só com esse descrição de preço, não é tão divertido assim. Petro J19, 2,81, 19 é o strike, 30 de vol. Vejam que as volatilidades do vencimento mais longo, que é o J, estão mais baratas, estão mais baixas do que o vencimento I, que é o vencimento mais curto. Isso é comum principalmente quando a volatilidade acabou de subir. Quando a volatilidade acabou de subir e está começando a cair, via de regra a curva faz tem um nível de queda, né? Ela é mais alta no começo e mais baixa no final, é assim mais ou menos que é a curva.
O Daniel tem um comentário também, que bom que está todo mundo participando. A Petro J19 então está com 30% de vol, uma vol mais baixa do que a I, que o vencimento I. A taxa no período 1,77, a taxa ao mês de 1,06, a proteção de 13,08%. O comentário do Daniel, que é sempre um comentário muito bom, porque tem bastante conhecimento, ele diz o seguinte: Roxo, eu prefiro fazer operações com teta positivo mais curtas e levar até o vencimento, até perto do vencimento. As operações com teta negativo como o boi eu prefiro fazer mais longas e zerar com antecipação. Olha que interessante, então é um outro tipo de ponto de vista, dois tipos de estratégia, ambos dão dinheiro, por isso que a gente sempre repete, monte um sistema. Você pode, se for um sistema bom, existem pessoas que fazem operações antagônicas e ambos ganham, isso é comum, né? No caso dele, fazer a operação do boi mais longa é interessante porque você não precisa acertar quando vai ser o aumento da vol. Você pode carregar essa compra de vol durante alguns dias porque a perda com teta é menor. E o benefício de se fazer operações de taxa, de ganhar dinheiro com taxa mais curtas, é que os tetas são bem altos, né? Só que é mais arriscado. O Daniel pode fazer isso, inclusive até deve, porque ele é um cara mais treinado, fez o nosso curso lá atrás, acompanhou anos de chat, bate-papo e tal. Hoje ele já é faixa marrom, quase faixa preta aí, e certamente em um ano ou dois já está com 1 ou 2 dans aí de opções. E ele pode. A gente, o resto da turma que é mais novo, de opção, que opera menos tempo, gente, melhor não levar venda de opção tão curta por conta de ficar vendido em gama, que é meio perigoso. Mas sem problema. Petro J20. Petro J20 está custando 2,14. O strike é 19,83. 30,40 de vol. O delta na faixa de 80,5%. Guilherme, depois você descreve a operação pra gente, por favor, pra gente fazer o comentário aqui. Eu quero simular essa operação que você fez no intraday. O gama de 11 e pouco, a taxa dessa opção 2,53 no período e 1,51 de taxa ao mês. 10% de proteção. Essa daqui tá bem interessante, levando em consideração que ela tem 1,65 de VI. E ela protege em 10%. É uma boa operação. Lembra que ela protege em 2%, mas nesse caso específico é 10% em 1 mês e meio. Então, é uma proteção que não é exatamente 10% ao mês, é 10% no período. Petro J21, 1,33. R$21 é o strike dela. 29,84 de volatilidade. E o delta na faixa de 64%. Taxa de 4,22 no período e 2,51 ao mês, contra uma proteção de 6,19. É uma boa operação de taxa, tá, gente? Vejam quando a vol fica na faixa de 30% a 31%, como a gente consegue boas taxas. 2,51 para 6,19. E a última opção fora do dinheiro, a Petro J22, dentro do dinheiro, ela não é dentro do dinheiro, ela é levemente fora, mas a taxa é boa. Olha lá, a proteção é boa, aliás, não a taxa. A taxa sempre que é fora da grana é boa mesmo. A opção está 0,89, 21,83 é o strike dela, 29,61 de vol e ela está com uma taxa, está pagando uma taxa de 6,02. A taxa ao mês dela 3,57, está aqui, e a proteção ao mês de 4,14. O Guilherme disse o seguinte: Daniel, é isso aí, mas para evitar os possíveis gaps de um dia para o outro, fiz calendário no intraday. Tá lá uma conversa entre eles. O Guilherme está dizendo o seguinte: vendi a Vale H37 e comprei a Vale I37. Então foi isso que ele fez. Ele vendeu a Vale H, que é a longa, a curta, perdão, e comprou a I, que é a longa da Vale. Estamos indo para a Vale daqui um minutinho. Ele fez essa operação no dia 17, por exemplo. Tá? Vamos fazer só uma simulação para entender a lógica. E a gente vai mostrar, quando a gente for mostrar a planilha de Petro H, de Vale H, perdão. Então a Petro I, J22 89 centavos, 21,83 de strike e 29,61 de vol. A Petro J23 está 46 centavos, ela é uma opção
que não tem VI, ela só tem VE, uma opção fora da grana. Ela tem 2,14 de proteção no período contra 5,55 de taxa ao mês. Vamos ver se a gente tem alguma borboleta ou algum boi, alguma coisa que dá para montar aqui, ó. 24,46, dá para montar aqui uma vaca, ó. Você vende 2 quilos da J24, que é de R$24, recebe 48, compra 1 quilo de J23, paga 46, põe 2 centavos no bolso, compra um pozinho com 2 centavos, dá a opção curta, aliás, da Petro-I, e tá uma boa estratégia. Uma outra pode ser Petro J25 com 24. Você vende 2,25 kg de J25 por 15 centavos, recebe 30 centavos, compra 1 kg de J24 por 24 centavos, recebe 6 centavos, compra o pozinho e eventualmente vende, ao invés de vender 2 kg, vende 1,9, 1,8 e ainda compra o pozinho, porque aí você recebe uns 2, 3 centavos para comprar o pozinho, não gasta nada. Lembrando que a gente tem uma distância aqui de só 71 centavos, não é uma distância de R$1. Por isso que ela está tão vantajosa. Não é que estão dando dinheiro grátis como a gente faz naquele esquema de olhar o par de cima, né? Nesse caso não, são pares diferentes, porque os strikes são diferentes, são quebrados. Vale H, turma, vamos ver como é que tá a Vale H. A Vale H já venceu, né? Então a gente vai na Vale I e vamos mostrar, por exemplo, como é que é a estratégia do Guilherme. O Guilherme ele fazia o seguinte: calendário com opções levemente fora do dinheiro, é isso. Então a levemente fora do dinheiro na Vale é a opção Vale I37. Então você pega e vai simular I37. Embaixo da I37 nós vamos pôr a Vale J. Então Vale J37. Vamos ver se elas têm o mesmo strike. Tá aqui, ó, a I37 strike é 37, a J37 strike é 37. Você vai vender a mais barata por 70 centavos, a mais curta vai comprar a mais cara e mais longa por 1,19. Nesse caso você está pagando 39 centavos, tá? 39 centavos. Se você quiser aprender bem esse tipo de estratégia, você tem que lembrar que o melhor é que a volatilidade esteja baixa. Por quê? Quanto mais baixa a volatilidade, menos spread você paga. Além disso, você pode plotar quais são os preços ideais. Como é que você faz isso? Vai simulando. Se a volatilidade tivesse baixinha, faltando 16 dias para o vencimento da I e 35 dias para o vencimento da J, quanto que tinha que estar custando o spread, e aí você decide mais ou menos qual seria um spread barato. E aí você monta e espera, porque muito provavelmente você consegue montar daqui a pouco, desmontar daqui a pouco, pelo menos parcialmente, com 2, 3 centavos de lucro, e dá até para fazer giro. Eu tenho um amigo lá em Salvador, se chama Moacir, um grande operador, dono de uma empresa de investimento lá, que durante anos viveu disso, exatamente dessa estratégia. Levemente fora da grana, mesma quantidade, mesmo strike, vencimentos diferentes. Vamos ver agora então como é que estão os vencimentos de I. Os vencimentos da I. Guilherme, se você quiser contar um pouquinho como é que é o seu setup, quanto é que você gosta de pagar, quanto é que tem que estar a volatilidade, se você tiver algum parâmetro, sempre é muito legal. Se não, você já ajudou bastante, como sempre. Vale I38, Vale I37, Vale I36, vamos ver como é que elas estão. Vale I36, gente, é a única opção dentro da grana que a gente tem para os vencimentos I. Eu vou até começar da 34, viu? Porque senão vai ficar tudo muito fora da grana. Não vamos nem conseguir enxergar a curva do Smile. Então, 34 e 35, as primeiras. Vale 34. Vou até salvar depois, porque a gente já fica com essas dentro da grana. E 35. Legal. Deixa a planilha calcular pra gente. A gente já... Olha lá. Vale I34, está custando R$ 2,48. O papel está R$ 35,87. Essa opção ela é de R$ 34,00. Então R$ 35,87 menos R$ 34,00 dá um VI de 1,87. O VE dela são 61 centavos. Dá uma taxa ao mês de 2,40.
e a volatilidade da Vale subiu, gente. Olha que notícia boa. Um monte de volatilidade na faixa de 31, 32, 33 reais. É por isso que uma vez, vou contar uma história para vocês que vocês gostam de história, né? Uma vez já faz, sei lá, 2002 ou 2003, já faz entre 9 e 10 anos. Eu fui na casa de um banqueirão desses aí, era dono de uma desses bancos corretoras gigantes aí, era um dos sócios lá e tava rolando um torneio de pôquer, desses torneios que tem hoje, de pôquer. E aí eu sentei perto dele e falei: ô seu tal, como é que tá? Ele falou: não, tá tudo bem, Roxo, e você? Eu falei: não, tá tudo bem sim. Eu só queria saber, e essa queda de 4% na bolsa hoje, o que o senhor achou? Ele virou pra mim, olhou no meu olho e falou assim: Roxo, isso aí é pra chacoalhar os pobres da árvore. Eu falei: puxa, é pra chacoalhar os pobres da árvore. Ele falou: é pra chacoalhar os pobres da árvore. Então quem não aguenta cai da árvore, né, gente? É por isso que é tão legal esse aumento de volatilidade da Vale. A Vale caiu, quem tinha o papel ficou nervoso, alguém estopou tal. Mas, para quem tá nessa pra vida toda, o bom é que dá uma chacoalhada, aumentou a vol, melhorou as taxas. E isso é ótimo. Então, sempre uma notícia ruim para alguém pode ser boa para alguém, para outro alguém, né? O Guilherme está dizendo o seguinte: tem que ser o strike igual, né? O de 37 era igual na H e na I. A ideia foi aproveitar o efeito do teta que aumenta no final da série. Esse aumento de teta que aumenta no final da série, cuidado, Guilherme, tem uma vez no ano ou duas vezes no ano que isso não acontece. E quando isso não acontece, aí tem o tal do vento de cauda, né? Que os pilotos de avião são tão medrosos. É algo que não explica. A volatilidade simplesmente um dia cai no fim do vencimento. Então tem que tomar cuidado, porque foi o que me fez quebrar lá em 2007. Acreditar que todo final do mês a Vol ia ajudar e você ia conseguir sair da operação no ganho. Mas é bom você ter essa compreensão de que isso acontece de vez em quando, ou na maioria das vezes. Vale 35, prêmio 1,69, 35 é o strike, volatilidade de 30,73. Olha que ótimo que o Guilherme está falando. Não faço mais calendário de um dia para o outro, é muito difícil de acompanhar de um dia para o outro. É verdade, esse meu amigo lá de Salvador também é só no day trade. Dificilmente ele dorme posicionado. Eu acho que por dois motivos. O primeiro é o risco de uma notícia, de alguma coisa de um dia para o outro. E o segundo, que eu acho que é o mais legal, é que a volatilidade costuma aumentar de manhã e diminuir à tarde. A volatilidade costuma aumentar de manhã e diminuir à tarde, por quê? Porque de manhã é quando tem o gap, né? É interessante. Então muitas vezes no intraday você consegue ou montar no final do dia e desmontar no outro, ou montar de manhã e desmontar à tarde. Muitas vezes você consegue fazer um calendário desse e ganhar uma boa grana sem precisar carregar muito. O problema de se obrigar a fazer day trade é que chega uma hora que você tem problema de limite, né? De limite de quantidade. Vamos continuar aí analisando as opções. Temos a Vale 36. A Vale 36 é praticamente a mesma opção da Vale 35. Nesse caso aqui só serviria para arbitragem. Aí temos a Vale 37, que está 70 centavos. A Vale 37 é de preço de exercício R$37. Ela não tem VI, ela só tem VE, ela tem 70 centavos de VE, o valor todo. Ela te pagaria uma taxa de 7% se o mercado subisse até R$37 e você fosse exercido. E a proteção na faixa de R$1,95. A Vale 38 está 38 centavos. Ela é de preço de exercício 38. Ela está com uma vol na faixa de 29,35. A vol começou a cair abaixo de 29%. E olha que interessante, a Vale I, que é a mais curta, está com vol na faixa de 30, 31, você tem até uma com vale acima de 32%. E a Vale J está com vol de 26%. Então, tá bom, ou pelo menos está num período para você acompanhar e achar algumas boas oportunidades de calendário. Por quê? Porque você vai comprar longa com uma vol mais baixa do que a vol da curta. E isso te protege, é interessante. E isso só aconteceu, por quê? Isso só aconteceu porque a vol subiu agora, né? Então a vol da curta sobe mais rápido que da longa. E o Guilherme diz o seguinte: limite de quantidade, olha, está passando um parâmetro
realmente prático, que é muito bom. Mas por isso fazer no day intraday. Ele está dizendo assim, limite de quantidade é igual a limite de liquidez. Tipo, não pode montar operações muito grandes. Não pode muito não. Não pode muito não. Sabe por quê? Porque você mesmo amassa a sua própria taxa. Porque se você compra essa longa, você puxa um pouco a vol na hora que você está comprando, paga uma vol média mais alta, muitas vezes a volatilidade cai, né, no meio do caminho, é comum, e aí você acaba tendo que bater, vender com uma vol mais baixa, e na hora que você bate, você derruba mais ainda a vol, então aí a cagada está completa, né? Vale I38, a Vale I38 está 38 centavos, 38 é o strike dela, 29,35 de vol. Olha, nós temos uma vaca aqui e outra aqui, ó. 38 centavos está custando a Vale I38, 11 centavos está custando a Vale I40. Então a gente pode fazer uma relação de 1 para 3,5 mais ou menos aqui, ó, comprando 1 e vendendo 3,5 na I40. E aí a gente gasta 2 centavos e compra um pozinho para 2,5 quilos. Pode ser também uma estratégia, pode ser uma alternativa. O problema é que as volatilidades estão meio parecidas, né? O bom é que se você pegar os 9% de delta que tem aí 40, multiplicar por 3, 9 vezes 3 dá 27, que dá uma volatilidade maior do que a Vale 38. Não, gente, não vale a pena montar essa vaca não, porque em termos de delta você vai perder se o mercado subir, tá meio perigoso. Me desculpem a sugestão. Vamos na Vale J, que aqui talvez tenha, tá? Olha lá, J43,44, 5,6 centavos. Opa, essa aqui é legal. Vale 41, J41 com Vale J42, por exemplo, 19,11 centavos. Mas aqui também não tá legal não. Talvez as únicas que estejam legais são as J40 para baixo, J42 para baixo, 42, 43, 44, 45, para quem estiver pensando em fazer alguma estratégia de vaca, né, de ratio. Vamos ver como é que tá a OGX agora. Eu me lembro, gente, na semana passada eu montei alguma estratégia, eu não me lembro o que era. Vou lá na outra planilha para ver, eu acho que nós montamos um boi, mas nós montamos um boi na curtinha, que tava para vencer, né, eu acho que foi, não me lembro bem, mas acho que foi. OGXH não tem nada, já venceu, estamos na OGXI. OGXI, o papel deu uma subida de lá para cá, então essas opções ficaram dentro da grana, I5, I52, I54, mas elas estão bem interessantes. Gente, nós temos opção de 20 e 20 centavos na OGX, dá para negociar super bem, dá para fazer trava, dá para fazer ratio, dá para fazer boi, dá para fazer calendário, é só você ajustar os cálculos. Por quê? Porque a gente acostumou uma vida inteira a operar a opção que custa de 20 a 40 reais. Porque sempre foi Telemar, que custava 20, 30, às vezes custava 40, às vezes caía para 30. Petro também, que sempre custou entre 20 e 40. A Vale também sempre custou entre 20 e 40. Então a gente tem uma matemática na cabeça que favorece essa conta. A OGX estava quase lá no 20, que ia deixar todos os números muito perto. Por exemplo, eu sei que uma opção de R$1 é caro ou é barata, uma opção de R$2 é caro ou é barata. Com um papel custando 6,20, as relações todas mudam. Os preços relativos são totalmente diferentes, né? Então, para operar o OGX, eu acho que o grande segredo, a grande dica é se dedicar ao estudo das opções de OGX, fazer simulação, aumentar o preço aqui, diminuir ali, porque a coisa porque aí a gente pode entender melhor disso. O Guilherme está dizendo o seguinte: a volatilidade histórica é calculada por preço de fechamento ou considera também as variações intradiárias? Alguma pergunta que eu vou poder ensinar alguma coisa para o Guilherme? Que bom, eu sei isso. Guilherme, lá no trabalho do Black & Scholes, lá, depois com o Merton fazendo um ajuste na matemática, que era meio fraquinho no começo, de 1970 o trabalho, foi publicado lá na revista de Chicago e depois deu origem a tudo isso que a gente tem hoje, determinou-se usar apenas o preço de fechamento. Então um fechamento dividido pelo seu fechamento anterior, né? E aí faz lá a distribuição log normal, tudo bonitinho, calcula a volatilidade. Agora, na nossa modelagem aqui na ROX, por exemplo, a gente já está fazendo
volatilidades intradiárias. Mas aí você tem um número que é tipo 3% ao dia. A gente não faz cálculo de volatilidade anualizada, a gente faz cálculo de volatilidade média ao dia. E a gente usa uma janela de 15 minutos. Então de 15 em 15 minutos tem um dado novo, ele recalcula a volatilidade. Só para você ter uma ideia. E a volatilidade diária é muito ruim, por quê? Porque aqueles dias que você tem aquele baita harami, que o mercado sobe 10, cai 10 e fecha no 0 a 0, aí o William Bonner fala no Jornal Nacional, a bolsa fechou estável, muito calma, sem problemas, e a volatilidade histórica teórica, né, se mantém igual ou até diminui, porque não houve variação entre um dia e outro, não houve variação diária, mas intradiária houve e a vol implícita se sensibiliza. Você pode ver que num dia desse a vol implícita aumentou, tá certo? Ainda bem, foi uma ótima pergunta, obrigado. Gente, estamos vendo as últimas opções aqui de OGX, OGX e 56 e 58, não vamos parar muito para ver a opção de OGX, semana que vem a gente vê que o nosso tempo está acabando, já passa das 6h20, mas eu vou ver se tem alguma operação montada. Temos aquela nossa trava de baixa tradicional, ela está montada aqui, a gente está perdendo, vai ter que pagar para fazer a rolagem, mas não tem problema porque a Petro subiu super e está dando grana na operação como um todo. Vamos ver também, tinha uma outra operação montada que era uma trava de baixa, uma coisa assim, mas não está aqui. Petro-I. Tínhamos sim, tínhamos comprar um, vende dois, comprar um, JJI. Tínhamos uma vaca. A vaca custou 0 a 0 e está dando 1 centavo de lucro. Não é lá essas coisas, mas tínhamos essa estratégia da vaca. E ela continua montada. Semana que vem a gente vê como é que ela tá. Gente, era mais ou menos isso. Eu peço enormes desculpas pelo atraso. Fiquei preso fora, achei que ia conseguir voltar. Mas conseguimos falar aí pelo menos uns 40 e poucos minutos. Acho que foi legal. E contem comigo, estamos preparando um monte de material legal. Estamos preparando um seminário de 3 horas que vai ser feito num dos maiores seminários de opções do Brasil. E a boa notícia é que eu vou ensinar isso para vocês antes, tá? Só para essa turma que acompanha o chat. Nós vamos fazer um seminário para vocês de 3 horas antes de ir lá para o Seminário Nacional, tá bom? E também outras coisas que a gente está preparando muito legais. Isso até final de setembro, então já está prometido e nós vamos cumprir até final de setembro. Um grande abraço para vocês, gente, e até segunda-feira. Amanhã tem mais mercado. Depois descansem que até o final do ano a gente tem mais uma estirada aí. E parece que vem pelo menos animação, né? Essas últimas semanas está indicando algum tipo de animação aí e algum tipo de variação mais legal. Porque mercado que só cai também não é legal. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem bem e até segunda-feira.